Morning Show. A revista radiofônica aqui nas ondas da Jovem Pan. Muito bom tê-los conosco. Vamos em frente nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2017. Sexta-feira. Eu não tinha 13. pensado nisso, que o nosso último dia de trabalho seria numa sexta-feira 13. O que será que isso quer dizer, Edgar? Não sei. O que será, hein? Olha aqui, dinheiro na mão. Vendaval. Réu em 5 ações penais, ex-presidente Lula quer R$1 milhão de promotor que pediu sua prisão. O jornalista Augusto Nunes está aqui para comentar essas e outras pérolas da política. Por favor, diga que não. Um raio-x da polêmica em torno do óleo de palma usado na composição do creme Nutella. Afinal, o composto aumenta ou não o risco de desenvolver câncer, hein? Para desespero da geral. Do Recife para o mundo, hoje a gente bate um papo com o engenheiro químico e orquidófilo Oswaldo Macedo Pimentel. E aí? Não animou? Esse cara é o Lenine, minha gente, que invade o estúdio multicolorido para falar de muita coisa, música com certeza, política, flores e espinhos. O Morning tá só começando, eu convido você a passar a próxima hora e meia colado aqui na programação da Jovem Pan. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia. Muito bom dia, Ellen Brau. Buenas. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Bom dia, Arcones. Bom dia. Muito bom dia, Augusto Nunes. Bom dia, Edgar. E vocês todos. Augusto, é um prazer ter você aqui com a gente para comentar e compor esse time do rádio brasileiro. É um prazer. Agora vai, hein? Paulinha, já Oi. temos uma hashtag para chamar de nossa? Já está rolando aqui na internet, já E está polemizando, já temos versões no Twitter, porque a gente vai aproveitar a vinda do Lenine aqui no programa para emplacar uma hash que vai mexer com o nosso orgulho de ser brasileiro. Também com as nossas feridas, não é, Edgar? Não é fácil ser brasileiro, ou é? Não sei, fica para vocês do Twitter. Vamos usar a hashtag Já que sou brasileiro, eu... Mas aí em clima de Lenine, né, Ed? É, lógico. Tipo, a gente vai escrever Jack, sou brasileiro. Eu, entendeu? Então, hashtag Já que sou brasileiro, eu. Dá um copy-paste se você ficou em dúvida. A gente vai postar aqui nas redes sociais da Jovem Pan. Se formos para os assuntos mais comentados do Brasil, vocês já sabem, tem caneca e camiseta do Morning Show. É a última oportunidade desta temporada. Nós entendemos. Para ganhar esse meio, prêmio. É meio naquela de a dor e a delícia de ser brasileiro, é isso? É. Nessa hashtag? Isso. Olha aqui, vamos com o nosso WhatsApp também, o nosso departamento de criação de hashtags deixa aí no chinelo. Como vocês já perceberam, tanto o setor responsável por nomear as operações da Polícia Federal, quanto o da Odebrecht lá, que elabora codinomes muito específicos e particulares para políticos salafrários. Vocês sabem disso, né? A gente está cada vez mais azeitado nessa arte de criar hashtags. Essa, por exemplo, eu achei muito boa, criativa, que você acabou de lançar. E aqui no WhatsApp, já aproveitando também a participação e a presença do músico Lenine aqui, a ideia é o seguinte: você, ouvinte querido da Jovem Pan, do Morning Show, a prestar a sua homenagem. Dá uma palhinha de alguma canção do grande Lenine pra gente. Diga por que você gosta de cantar, né? Toque um pedacinho de uma canção do Lenine que você saiba. Vai que ele enxerga em você um grande talento e convida você a compor a sua banda, hein? Nunca se sabe, né? As coisas acontecem. Grave uma mensagem em áudio ou em vídeo, que ao final do programa, como você já sabe, a gente sorteia um kit do Morning Show entre os nossos participantes. Pode curtir nossa página lá no Facebook, também tem sempre conteúdo extra além do que acontece nesse cubo multicolorido do Morning Show. Te convido, portanto, novamente a passar a próxima hora e meia com a gente aqui na Pan. facebook.com/JP Morning Show. Aliás, nas nossas férias, tá aí a oportunidade. Reveja os melhores momentos, compartilhe com os amigos, relembre aquele programa que você gostou. No Face é bastante fácil. E também no nosso canal do YouTube, a gente tá em live aqui, câmeras abertas, jp.com.br/morning. Você vai descansar nas férias, Paulinha? Não, eu vou continuar broadcasting my life. Truman Show continua no meu Snap, P Carvalho JP. Podem me seguir a partir de agora já. Vamos lá, como de costume a gente abre o Morning Show falando de política.
O ex-presidente Lula protocolou ontem, por meio da sua defesa, uma ação de reparação por danos morais contra o promotor Cássio Roberto Concerino, aqui de São Paulo. Os advogados querem que ele pague R$1 milhão de indenização ao petista. Esse promotor, para quem não se lembra, pediu a prisão do Lula em 2016 no âmbito da investigação sobre o apartamento triplex no Guarujá. Claro que a gente já vai aproveitar o Augusto Nunes aqui para comentar essa notícia. Augusto, essa notícia é para rir ou para chorar? Como é que você avalia isso? As duas coisas, né? Eu acho que eu repito que no faroeste a brasileira aí que vem sendo encenado há mais de 13 anos é o bandido que persegue o mocinho, né? Vai terminar mal pro bandido essa história, mas como sempre como tem acontecido de uns meses para cá, o Lula segue a estratégia de fazer o que é possível para apresentar os casos de polícia em que se meteu como casos políticos. Ele quer aparecer como perseguido político. E é tão injusto o que faz o Ministério Público que os seus integrantes merecem, ele sim, cadeia. Ô Augusto, você acha que nessa estratégia aí, por exemplo, nessa semana a gente viu aí a participação do ex-presidente Lula num evento do MST e que ele afirmou que, entre aspas aí, se necessário, se candidataria a presidente para a corrida de 2018. Aí. Essa expressão aí, se necessário, faz parte do que você acabou alegando aí, da estratégia dele? Sem dúvida, como se houvesse alguma dúvida. Ele é candidato, como sempre foi, desde 1989. E agora ele é candidato justamente para reforçar o status que não existe de perseguido político. Ele quer antecipar a eleição, aliás, para 2017, o que é absolutamente inconstitucional. E também ele simula a existência de outros candidatos do PT, quando o próprio organizador da Missa Negra em Salvador, onde ele fez esse sermão, o Stedley, disse que só há um candidato, o Lula. Eu acho que ele vai passar mais tempo em tribunal do que em comício. Porque ele está às voltas aí com a justiça em vários processos, é réu em vários processos. Vai ser o ano não dos discursos, mas dos depoimentos, né? Tá difícil pro Lula circular, Augusto? Acho que sim, né? Pelo menos entre plateias que não sejam amestradas, tá complicado. Olha aqui, girando o assunto, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que preside também o Conselho Nacional de Justiça, pediu ontem aos tribunais estaduais de justiça um esforço concentrado no trabalho referente às execuções penais. Ellen, vamos falar sobre isso um pouco? Quais os detalhes que você traz pra gente dessa história, e o que mais as autoridades vêm fazendo a fim de controlar, de remediar essa crise no sistema carcerário? Bom, a Carmen Lúcia ontem acho que foi o primeiro passo mais concreto em relação a isso, que foi chamar os presidentes dos tribunais e dizer, olha, até às 5 da tarde da próxima terça-feira, dia 17, eu quero os nomes e a disponibilidade de juízes e auxiliares que irão efetivamente trabalhar em mutirões para a gente colocar em dia as execuções penais. Por 90 dias, cada tribunal do país tem obrigação de ter uma equipe destacada para fazer isso. Então, assim, é realmente o que a gente faz de prático, porque até aqui tá todo mundo, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, teoricamente tal coisa funciona, teoricamente tal coisa não funciona. Ela disse, não, eu quero que vocês me digam. Vocês vão ter uma equipe por 90 dias, ela vai estar fazendo isso, o que vocês vão conseguir nesses 90 dias colocar em dia de cobrando objetividade. Então é o primeiro passo, acho que mais concreto dentro de toda essa discussão intelectual sobre que é importante, não deixa de ser importante, mas que precisa ser colocado em prática agora em relação a tudo isso, já que, como a gente inclusive destacou aqui no Morning, né, os planos apresentados sobre o sistema carcerário são os mesmos desde pelo menos Fernando Henrique Cardoso, é o mesmo plano que está sendo apresentado e nunca se coloca nada em prática ou nunca se tenta nada diferente.
Então agora acho que é a hora de botar a mão na massa, e é isso que essa reunião de ontem com todos, só faltou acho que do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso os representantes, mas que ela disse, bom, vamos lá, vamos fazer, e é a presidente do STF, presidente do CNJ convocando, então acho que eles devem atender. É quando a água bate na bunda, vamos correr aí, vamos resolver isso aí, né? Ô Augusto, como é que você tem observado, qual a análise que você faz diante das respostas do poder do governo federal frente a essa crise? Primeiro, o governo assim, foi criticado por demorar um pouco, o ministro da Justiça se manifestou, teve ali um primeiro momento em que ele falou, depois o Temer veio a pronunciar-se publicamente, criticaram o deslize dele com a questão do acidente e tal. Como é que você vê aí a manifestação do governo federal, as respostas frente a essa crise no sistema prisional brasileiro? O governo brasileiro primeiro finge que não há crise, que é evidente, e depois chega atrasado, né, para tratar das soluções. Aí, além disso tudo, até as grades das cadeias sabem o que é preciso ser feito. Eu não acho que precisa ser construído mais presídio do que o governo prometeu, o governo Lula. Eu acho que é preciso esvaziar os presídios, tirando não os que o PCC ordena que sejam libertados, mas os que estão presos sem condenação, os que estão chamados presos... provisórios ali. Só não estou falando da República de Curitiba, não. Lá é outro problema. Agora, esvaziar as cadeias não é complicado. Basta que a OAB e o Conselho Nacional de Justiça trabalhem seriamente. A OAB tem uma representação em cada comarca. É só ver quais são os casos irregulares na cadeia e agora, melhorar. tu tocaste num assunto polêmico aí, hein? Ontem o ministro da Justiça comprou uma briga danada com a OAB, com os advogados do país. Ele defendeu que os advogados em presídio de segurança máxima devem ser gravados nas suas conversas. Eu acho mais. Devem ser revistados. Agora, a OAB... A revista eu defendi aqui. Agora, e a gravação? A gravação eu acho exagero. Agora, revistar é tão necessário que basta apresentar fazer uma constatação. Quem é que entra com armas e celulares nos presídios? Tem a tabela, né? R$800 o celular, 1.200 um facão. Agora, Edgar, eu queria comentar rapidamente um aspecto que eu acho que é subestimado pelo governo, que é o mais grave dessa crise, que é o controle das prisões por organizações criminosas mais consistentes e mais numerosas que as Farc, que o cartel colombiano controlado pelo Pablo Escobar. As Farc atualmente tem 8.500 militantes. O PCC tem muito mais que isso. O Estado não existe nas cadeias, e as cadeias se transformaram em áreas de exclusão semelhantes aos morros cariocas dominados pelas milícias ou pelos traficantes. E isso é gravíssimo, porque aí já passa a ser um problema de segurança nacional, mais que de segurança pública. E se eles se meterem na política, se já não se meterem? Já estão metidos, né, pelo que se sabe. Agora, você acha que... Pablo Escobar foi deputado eleito. Né? Você acha que esse problema também, essa situação que você colocou, e é que a gente está vendo aí, é também em decorrência de um primeiro momento, assim, fingir que não existe, não se tocar no nome, não se falar, deixar ali as siglas dessas facções escondidas? Você acha que foi uma bobagem, erro estratégico? Está certíssimo. Tanto que são chamadas de facções. Facções são correntes políticas, isso aí se chama de gangue. Esse é o nome, é gangue, quadrilha, organização criminosa. Agora não, você esconde o PCC, então ele passa a não existir. O Brasil adora resolver problemas. A organização que atua dentro e fora dos presídios. É maravilhoso isso. Do canal o PCC, velho. Não tem eles fazem, você leu a abertura do estatuto da tal família do Norte, beleza. Lutamos pela justiça, pela igualdade entre os homens. Liberdade. Este escrito, evidentemente, por algum advogado. Ô Augusto, você falou em exagero se fossem gravadas as conversas entre detentos e advogados.
advogados, mas se as imagens fossem enviadas para Netflix, você não acha que daria uma bela série? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A Netflix vai ter dificuldade para achar atores melhores, aí vamos ver. Ia falar em série, Paulinha, já falamos bastante aqui da série Lava Jato, do Padilha, que tá à frente aí. Tá todo mundo aguardando essa pra acompanhar, né? O desafio é esse, ser melhor do que o roteiro da realidade. Do que a vida real. Bom, a gente já volta na conversa aqui do Morning Show, agora 10 horas 15 minutos, horário de Brasília. Aqui estamos nós com o Morning Show dessa sexta 13, o nosso último programa antes das merecidíssimas férias. Ninguém vai, a gente não tá mais se aguentando. Eu não tô nem acreditando. A gente tá brigando, tá saindo faíscas na nossa redação aqui. Não aguento mais, Edgar. Olha aqui, vamos seguir em frente com o assunto indubitavelmente mais importante do dia. Você vê, indubitavelmente, olha o termo utilizado por este que vos fala, porque, afinal de contas, estamos caprichando aqui, porque temos Augusto Nunes da bancada. Fica até sem jeito, né? Caramba, Paulinha, o negócio é o seguinte, pergunta direta e reta pra você. Vai. A tal da Nutella causa câncer ou não? O quê? Ah, mas Essa é a tudo grande causa polêmica. câncer, caramba. Você tá triste, Ellen? Não é possível. Claro, tudo causa câncer nesse Hoje em mundo. dia, não vem, respirar causa câncer. É uma grande polêmica, tá? Esse ar poluído. Vamos estudar essa história aí, vocês vão tirar suas próprias conclusões. Eu já tenho a minha, eu vou falar no final. Não, mas teria um ingrediente aí que... Tem um ingrediente polêmico que é o óleo de palma refinado. Desde maio do ano passado, a Autoridade de Segurança Alimentar Europeia lançou um relatório dizendo o seguinte, Ed, que esse óleo de palma refinado, vulgarmente conhecido no Brasil como azeite de dendê refinado, entendeu? Quando processado aí em altas temperaturas, pode ser sim cancerígeno. Cara, quer dizer que a Nutella tem azeite de dendê, olha só, hein? Tem azeite de dendê na Nutella. Aquele que vai no vatapá. Só que é um no pouco acarajé. diferente, porque o que acontece? Nesse processamento em altas temperaturas, o azeite de dendê perde a sua coloração e também o seu cheiro característico, que é o que a gente usa aqui no Brasil. Então, na Nutella, é óbvio, não tem nenhum cheiro de dendê e não daria pra saber que tem esse óleo de palma, mas fato é que tem. O que a Nutella está fazendo agora? O quê? Deixando as pessoas assim até meio chocadas. Está defendendo, com unhas e dentes, a tal da história do óleo de palma. Isso em campanha, inclusive com comercial, com anúncio em jornal de página inteira, explicando que do jeito que eles usam, o tipo de óleo que eles, enfim, usam, não agride o meio ambiente, porque não é de plantações que causam devastação. Rico em ômega 3. Não, mas eles falam que eles não processam em altas temperaturas, que eles usam outro sistema de baixa de pressão para tirar a cor e o odor e que por isso não causaria câncer, que eles têm feito estudos e que não causa. Mas fato é que desde maio do ano passado, quando isso foi divulgado, houve uma queda de 3% na venda da Nutella. Todos os concorrentes que não usam óleo de palma usaram isso daí para, enfim, vender mais, dizendo, nossa, o nosso aqui, tá vendo? Também é o creme de avelã e não tem óleo de palma, sei lá, escolhe aí. Agora fica assim, né, Edgar? O que é que você acha a respeito disso? Eu prefiro uma Nutella menos gostosinha, sem um negócio Mais que saudável, pode dar câncer. Mas mais a Nutella saudável. fala que não se ligo. tirar o óleo de palma não será mais do jeito que vai ficar de um outro tipo de produto inferior, que seria um passo atrás na fabricação. Eu não É uma ligo. grande polêmica. Essa coisa do Nutella eu não ligo. Tem gente que é, nossa, fissurado, não vive sem põe na veia Nutella, né? Eu não dou a mínima. Tem sorvete. Você não tá nem aí? Tem sorvete de Nutella? Tem sorvete então tem que tomar de Nutella. cuidado, porque eu gosto de sorvete. Mas sabe que uma outra coisa que também me pegou, Ed? Parece que para eles mudarem esse óleo de palma para um outro tipo de óleo, isso acarretaria num extrinha, num custo extra para a empresa, de 8 a 22 milhões de dólares por ano. Ah, então é pra baratear que eles usam. Sei lá, eu achei isso meio suspeito, por isso tô na dúvida. É uma afirmação Acho que acaba não sei. assimilando a culpa da história, né? Sei lá. O Augusto Nunes está olhando esse papo como se pertencesse à Associação Brasileira dos Nutelistas do Brasil. O que você acha, eu Augusto? não sou de comer Nutella, não sou chegado, mas eu acho que essa conversa toda reafirma, isso acontece de meia em meia hora, aquela frase do Guimarães Rosa, né? Vou repetir pela milionésima vez: viver é perigoso. Então. Pois é, até respirar Tem dá câncer, essa, né? Que Não você é verdade? come. Nessa linha. fazer mal. Bom, vamos com parcimônia então. Enquanto não temos a certeza, é melhor ir com parcimônia. Vamos falar aqui de televisão, Vini.
A Bárbara Evans apareceu ontem pela primeira vez na minissérie Dois Irmãos, uma minissérie bonita, tratamento ali, né, estético incrível, tal, história, trama toda. Foi bom pra ela ou não foi, Vini? Foi bom, né, Edgar? Porque essa estreia da Bárbara Evans, tava essa expectativa realmente pra filha da Monique Evans na Rede Globo de televisão, logo nessa minissérie que tem chamado a atenção pela estética realmente ali do diretor Luiz Fernando Carvalho, né, que está impresso na Dois Irmãos, e ele que fez esse convite para a Bárbara Evans, até porque o Luiz Fernando Carvalho gosta de promover estreias nas produções em que ele trabalha. A Bruna Caran, que teve aqui recentemente também, né, tá fazendo pela primeira vez uma novela, e ontem foi a estreia da Bárbara Evans. Agora, não teve muita fala, né? Ela apenas fez uma cena curtinha ali de uns 5, 6 minutos em que rolou um sexo selvagem com o personagem do Cauã Raymond, né? Com um dos gêmeos que são aí os protagonistas desta história. Então muita gente acabou criticando a Bárbara Evans, apesar que ela é sempre perseguida, né? A menina, quando ela não tá fazendo nada... Por causa da atuação, não acharam que foi boa. Pelo sorriso do Vini, não fez nenhuma questão da fala, nenhuma questão da fala. Não, realmente, rolaram uns nudes ali da Bárbara Evans. Rolaram nudes? Um nude, foi legal. Foi legal. Bacana. Peraí. Rolaram uns nudes, foi legal. Eu tô meio em dúvida, assim, porque eu não vi a cena, tô tentando imaginar pelo que você tá dizendo, e o que eu tô imaginando não é lá coisa boa. Acabou rolando uma piada, Edgar, porque é o seguinte, o pessoal já não gosta muito da Bárbara Evans. Aí logo na estreia dela... Tem preconceito com a Quem não menina. gosta? A internet em geral. Não, o pessoal tem só quem preconceito gosta. com ela. Mas ela é má atriz, assim? Não, fala aí. acho que nem é. Deve ser uma das Não é primeiras porque- experiências não dá pra dela. falar que ela é uma má atriz, porque ontem jovem foi a primeira garota, cena dela. Exatamente. Calma lá, né? É que ela fez a Fazenda, entendeu? Ela, o que é? Namorado, era sim. tatuagem errada, Isso. era essas coisas que faziam ela ir pras manchetes. O Edgar então... não conhece Essa- vida e obra de Bárbara Evans Ela e é não filha come da- Nutella. ela Que é tipo filha- de prazer você tem na vida? Vem cá, ela é filha da Monique? Sim. Da Monique. Ah, Que sim. é. Você lembra? Ah, Edgar, Você pelo amor de lembrou Deus, agora, Edgar. né? Você lembrou de algumas coisas? Parecendo Duda? o Silvio, pô. Parece que não tem mais nada no mundo, que você vem só essas coisas, porra. E aí rolou esse tipo de piadinha. Nossa, que atuação da Bárbara Evans em Dois Irmãos. Na verdade foi só essa cena realmente, mas eu acredito que a personagem dela, que é a Lívia, que é a mulher ali que disputa o coração dos dois irmãos protagonistas, ainda vai crescer aí nessa trama, vai ter mais falas e a gente vai poder julgar um pouco mais a atuação de Bárbara Evans. Você vê, né, Augusto? Quantos anos de carreira? Hã? Seus, quantos anos Meus, já tem- na lida com o jornalismo? com... 45. 45 anos. Você já imaginou que você fosse comentar os ingredientes da Nutella na sua vida jornalística? Isso é muito Imagina. importante. E depois a atuação de... Estaríamos falando assim da Bárbara. A Bárbara Evans. Tanto a termos falado da mãe. Da mãe, exatamente. Olha, o Augusto tá juntando forças aqui na bancada do Morning Show. Aliás, Augusto, muito bem-vindo a tua participação aqui com a gente, porque a gente já tá pregado, né? Sabe aquela maratona quando você tá no sprint final ali? Nós estamos saindo de férias, hoje é o nosso último dia antes das férias. Vamos tirar aí algumas semaninhas. Dia 30 a gente tá de volta, nem é tanta coisa assim. Salvou hoje, porque senão a gente tá que não aguenta mais. Aliás, o Augusto, dia 30 a gente volta. Você vai estar fazendo o que nesse dia 30? Vou estar aqui. Olha só! Vai Depois tá de ter aqui? chegado mais cedo. Olha aí, galera! Ter o prazer de me juntar a esse timaço do Morning. Porra! Pô, é uma honra. Fui convidado, aceitei com Cadeira. enorme prazer. Olha aí, ó. Vai rolar um Tá beijo rolando técnico, um né? abraço. Meu Deus. Você sabe que a Ellen já deu beijo técnico aqui no programa. Acontece de tudo, Augusto. Você vai poder explorar. bom, Você vai poder explorar outras frentes do jornalismo. Faço questão, estou muito feliz. Olha, a gente tá falando e celebrando aqui oficialmente no Morning Show algo que muita gente já sabe. Quem acompanha o noticiário já viu divulgado aí que o Augusto comporia essa Falaram bancada. spoilers. Isso, resolvemos deixar para a volta das nossas férias, para engrenar mesmo, mas hoje a gente fez questão do Augusto aqui para fazer esse anúncio, digamos, oficial aqui, na Eu presença fico realmente dele. muito feliz, tá? Vou jogar com craques aqui, vou aprender muito e espero
não baixar o índice altíssimo de audiência que vocês têm. Não vai. Com certeza não vai. Vai se somar com a gente. Vai ter a oportunidade de nos ensinar muito, eu tenho certeza. Nós estamos de olho aqui pra sugar, que nem esponja, viu, Augusto? Todo final de programa aqui a gente vai ter que falar, Augusto, desculpa qualquer coisa. Olha aqui, agora 10 horas 29 minutos, horário de Brasília. Olha aqui, se você chegou agora, não sabe da nossa hashtag ainda, pode anotar, hashtag JaqueSouBrasileiroEu, né? Complete a frase. Pode completar a frase, você pode mandar memes da Nazaré Tedesco, como acabou de fazer o Thales Alexandre. Você pode comemorar a chegada de Augusto Nunes a essa bancada, Fique livre. já tem muita gente aqui comemorando e dizendo o que é que acha disso. Hashtag JaqueSouBrasileiroEu, mas não é JaqueSouBrasileiroEu, né? É Jack Sou, né? Brasileiro, eu. Em homenagem ao Lenine, uma Daqui coisa a pouco assim, o Lenine tá aqui, conversando com a gente sobre tudo, música, política, vida, e você acompanha aqui no Morning Show, aliás, em vídeo também, estamos no YouTube, transmitindo tudo o que acontece nesse cubo multicolorido, e também pelo portal da Jovem Pan. Você tem o aplicativo da Pan? Não tem? Vai lá, que você pode baixar e assistir tudo isso em tempo real. Aliás, o WhatsApp também para participação de vocês está liberado, tá? Pode prestar uma homenagem ao Lenine, se você sabe um trecho de uma música dele, canta, se você tem alguma passagem, foi a algum show, viu algo especial da carreira dele, comente com a gente pelo 11 931 17 1009. Ao final tem sorteio do nosso kit entre os participantes. Oi, Edgar, e pode ficar tranquilo aqui que vendo o Waze, parece que o Lenine saiu agora de Recife, tá chegando e mandou a gente ouvir a música Paciência. Paciência vai estar aqui já na ponta da agulha para soltarmos e falarmos sobre ela aqui diretamente no Morning Show. Olha, vamos aqui com o destaque internacional, né? Nesse momento do programa, em mais um de seus atos finais na Casa Branca, o ainda presidente Barack Obama concedeu ao seu vice, o Joe Biden, a Medalha da Liberdade, que é a mais alta honraria civil americana. O Biden ficou emocionado, né, Ellen? Chegou às lágrimas, né? Foi um momento bastante emocionante, mais um momento emocionante. Já teve o discurso que o Obama falou de forma muito bonita para Michelle, né? Todo mundo se emocionou. Aí ontem ele estava fazendo essa homenagem e tudo mais, mas não se esperava que ele fosse dar essa condecoração ao Biden. E aí ele, de repente, tá elogiando, faz brincadeira, diz, olha, ele conseguiu ser amigo da Lady Gaga, né? Ele faz várias piadas ao longo do discurso e de repente ele diz, olha, agora eu vou pedir aqui para que os militares se postem, porque eu quero fazer uma honraria, conceder uma honraria aqui, como uma das últimas atividades do meu governo, e diz, eu vou conceder então essa medalha da liberdade, que é a máxima condecoração. Nisso o Biden vira de costas, porque ele chora, né? E é muito emocionante. Vamos ver um trechinho quando o Obama anuncia aqui. I am pleased to award our nation's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. E aí ele vai citando os motivos pelos quais ele acha que Biden é merecedor dessa medalha, entre eles um senhor de 74 anos que dedicou 36 deles ao Senado, né, trabalhando no Senado, mas muito mais à política norte-americana. Ele foi uma pessoa que se empenhou muito na luta contra a violência levada para as mulheres, né? Foi uma pessoa que se dedicou à luta em relação contra o câncer, várias causas que o Biden teve à frente, e lá em 2008 foi para a chapa do Obama, e o Obama disse, em nenhum momento me arrependi de ter esse parceiro nessa chapa aqui comigo. Então é mais uma dessas últimas homenagens aí que o Obama faz, que são levadas pela emoção, muito emotivas. E ele foi chorando, foi um momento bastante, quem viu ali ficou bastante emocionado, porque acho que não se esperava mesmo, ele foi surpreendido ali com essa honraria. Ô Augusto, o Barack Obama, numa avaliação tua aí de 0 a 10 como presidente dos Estados Unidos, que nota você daria para ele? Por quê? Olha, eu daria uma nota 8 para o Obama, porque é muito raro encontrar entre os políticos, os governantes de hoje, um homem evidentemente íntegro, e ele é. Né? Esse choro
por exemplo, é especialmente comovente. Primeiro, porque acho que é a primeira vez que o Biden chora em público. Segundo, porque é um choro espontâneo. Você percebe que ele ficou emocionado. Ele não se emocionou conforme o script, como costuma acontecer, principalmente no Brasil. Agora, claro, para merecer nota 10... quem se aproximou da nota 10 para mim foi o Winston Churchill, mais ninguém. 8 é uma nota bastante alta. Eu acho que ele cumpriu as promessas de campanha e as que não foram cumpridas, não foi por culpa dele que isso aconteceu. Ou o Congresso impediu, ou não houve condições políticas. Sim. Eu lamento a troca do Obama pelo Trump. Agora, a gente até comentou ali, né, algumas questões relacionadas à comunicação, embora ele seja um cara muito ativo dentro das mídias sociais, tudo, a gente até falou num programa de ontem sobre algumas falhas nessa comunicação, de transmitir. Mas é inegável que ele tenha tido uma visão mais humana, né, à frente do governo americano e que ele humanizou a figura do presidente com as ações, com a família, sempre fazendo as declarações, botando a família junto em ações oficiais. Quer dizer, foi um cara que trouxe uma certa humanização para o cargo, né? E é um homem que, por exemplo, apoiou a Hillary Clinton quando poderia não ter feito isso. Mas, sabe, os acordos não são cumpridos aqui no Brasil e em tantos países. Ele nem fez acordo, ele simplesmente apoiou porque achou correto fazer isso, porque é um homem de partido. Agora, o que vem por aí pode fazer com que eu dê a ele a nota 10, né? No comparativo, né? Aguardemos, pois. 10h38, horário de Brasília. Agora a gente volta nesse bloco falando de um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, olha, um homem roubado à mão armada na entrada de um hotel aqui de luxo ao lado da Jovem Pan, ao lado da sede da Jovem Pan, na Alameda Santos. Quando aconteceu esse assalto, Ellen? O que nos chama a atenção é justamente isso. Aconteceu na terça-feira agora, de dia, plena luz do dia, tem um hóspede chegando num hotel de luxo, numa região que é uma região nobre da capital paulista. Ele está desembarcando do carro. Aí, quando o manobrista, o funcionário do hotel vai ajudar a pegar a mala, chegam dois caras. Um pega a mala dele, o outro segura o hóspede, né, que estava desembarcando ali do carro. Uma moto se aproxima e vai ajudando na ação, ou seja, essa moto vai chegando ali e ajudando na ação. Então, assim, é de dia, numa terça-feira, um dia de semana, num bairro nobre da capital paulista, tem ali na ação o hóspede que está chegando, o motorista do carro que ele tem, mais o funcionário do hotel que estava ali ajudando ele a desembarcar, a pegar a bagagem de mão, e esses três elementos chegam ali num assalto à mão armada ali, em pleno dia, em São Paulo, a uma quadra da Avenida Paulista, centro financeiro aqui da cidade. Isso acontece. É um dos crimes que mais crescem aqui nessa região. E, claro, chamou a atenção pela nitidez, porque as câmeras pegaram muito claramente aqui o crime, né? A facilidade com que eles chegam ali, apontam a arma para a pessoa, seguram o hóspede. O Hotel Intercontinental lamentou o fato, diz que está prestando auxílio para essa vítima, mas é um crime que vem crescendo muito nessa região. Só aqui na região dos Jardins, o Distrito Policial diz que já registrou quase 2.000 roubos de janeiro a novembro do ano passado, 20% a mais do que em 2015, ou seja, no ano anterior. É muito, né? E assim, é um registro muito grande. A gente vê que tem aumentando, por exemplo, furto de celular, essas coisas. E aí é um roubo. Gente, os caras chegam numa moto, violento, né? E o mais louco, fica todo mundo meio paralisado e as pessoas não sabem o que fazer. Tem gente grita, ao redor, chama ajuda, fica aqui parado nessa porta de carro, o manobrista fica ali, tipo... E outra, em situações em que a ousadia pega de surpresa, né, as pessoas, os cidadãos, ele cometendo, você vê, na entrada de um hotel movimentado, com muitas pessoas vendo, certamente com câmeras, né, de segurança ali, e as pessoas agindo, olha, vamos agir naturalmente nesse nosso assunto. Com a naturalidade de quem faz isso com frequência. Com frequência. Nada, nem vestígios de policiamento preventivo, é pedir o mínimo. E essa naturalidade é o que acaba escondendo essas pessoas, porque quem tá ali passando por perto nem acha que aquilo é um
um assalto, na verdade, né? Nem E esconde mesmo o que rosto. acha, faz o quê, né? Faz o quê? Não tem o que Não, e fazer. olha o tempo. Esse tempo Sim. é uma eternidade em qualquer país que tem um mínimo, né, de policiamento preventivo. Pessoal, vamos em frente. O nosso convidado já está entre nós. Agora, hein? Que demais, olha. Ele que anda imerso em 2 projetos muito legais, o The Bridge e a turnê Carbono. E faz show aqui em São Paulo hoje. Eu queria dar as boas-vindas ao nosso mestre Lenine, grande Lenine. Que bom ter você aqui, hein? Oh, que bom, Edgar, estar aqui com vocês. Olá a todos, um prazer novamente estar aqui conversando com vocês. O prazer é maior porque Edgar é amigo de muitos anos, né? Pois Sempre é. bom revê-lo, velho, saber que você está bem e continua aí fazendo essa coisa maravilhosa que é informando as pessoas. Obrigado, de uma Lenine. Pô, é maneira uma bacana, honra ouvir. sem arrodeios. Muito bom, velho. Legal, olha, a gente vai dar o serviço, falar desse projeto The Bridge aí, vamos falar sobre a turnê Carbono, vamos começar a nossa discussão aqui, falar sobre a vida, Lenine. É isso aí. Vamos conversar. Por favor. Vindo pra cá hoje, né, eu tava vindo, pô, Lenine vai, né, a gente já sabia, tinha confirmado a tua presença aqui, eu me lembrei do falecido Humberto Eco, o escritor Humberto Eco, que disse que as redes sociais, é até uma frase já replicada várias vezes, né, no noticiário, enfim, com comunicadores, cara, e que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, assim. Perfeito. Do ponto de vista musical e também como pessoa física, Lenine ali, você se sente confortável nesse, digamos, admirável mundo novo que tanto mudou as relações, as inter-relações humanas aí e também a relação que o artista tem com o seu público ali? Bom, a pergunta é mais abrangente quando você fala isso, porque você falou da pessoa física e depois falou da pessoa jurídica. Não que uma coisa seja diferente da outra, mas o tratamento sim e as possibilidades de usar esse novo universo também. Acho que é tudo muito novo, a gente não sabe para onde vai. E bom, no que diz respeito a essa imbecilidade e esses... Porque o que acontece hoje parece que esse universo aí do digital propiciou as pessoas a exercitarem um avatar, que é alguma coisa que não é ele, que é outra coisa. E esse avatar é burro, é belicoso, é grosso, é ogro, sabe? Tem tudo de ruim. É um exercício porque você dá a impressão, por estar isolado ali entre 4 paredes da sua casa, você pode passar por isso com uma impunidade. Eu acho que a gente está começando a quebrar esses paradigmas, né? Acho que é fundamental que a gente leve fundo nessas coisas, porque realmente esse surgimento de alter egos das pessoas aí que são absurdos, né? Isso é uma coisa muito estranha, muito... E isolando. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos de gerações diferentes, o mais novo é muito fruto desse universo aí, né? E eu vejo o quanto tem uma imaturidade emocional. Lógico, tem uma maturidade em outras coisas que se adquire por causa essa abusiva quantidade de informação que você tem à disposição. Mas essa geração se satisfaz com muito pouco. É uma geração meio wikipédica, sabe? Você com 2 rodapés acha que entendeu tudo e se sente o dono da verdade. E é uma atrocidade gigantesca. Isso no que diz respeito a esse lado mais escuro e soturno que a gente está vivendo. Por outro lado, a gente não pode negar a importância que foi dessa tecnologia digital em benefício de quem produz arte. Ficou tudo mais fácil, Edgar. Hoje em dia, você não precisa ir num puta estúdio para fazer seu disco. Você faz nessas 4 paredes, em casa, e isso dá um padrão de qualidade. E você consegue realmente fazer de uma maneira muito mais democrática. Mas também não se descobriu como pulverizar isso, porque cada vez é mais difícil você chamar a atenção para si. Porque não existe mais fazendo para milhões, existem milhares fazendo para milhares. E aí onde você acha? Quer dizer, até descobrir, né, as ferramentas de descoberta e de pesquisa também, né?
suscita muitas coisas. Ô Lenine, eu vou dar uma de fominha aqui, Diz porque aí. ainda mais estamos recebendo o Augusto aqui. O Augusto então tá à frente do Roda Viva, da TV Cultura. Hoje eu vou exercer esse domínio autoritário do âncora Augusto. E já vou abrir obviamente pra bancada, mas eu já vou mandar uma na sequência pra você, que é a seguinte: depois de você compor centenas de músicas, trabalhar centenas de músicas nos seus álbuns, lançar essas melodias, trabalhar tudo isso, hoje você olha pra sua obra e enxerga o quê? Qual seria a sinopse, né, do Lenine, da sua própria obra registrada? Rapaz, eu tô com Pedro Nava, que dizia que, olha, experiências são os faróis de um carro velho voltado para trás, só dá para ver o que passou, isso não adianta nada. Eu tô mais preocupado no que eu posso focar para frente. E tem muita coisa para ser feito. Eu continuo com essa ideia que me persegue a vida toda, de achar que eu não faço só entretenimento, que o que eu faço tem a ver com formação, com educação, com jornalismo, como todos nós aqui. Uhum. Vamos lá. Agora, você falou dos seus filhos, né? E todos acabaram, o João, o Bruno e o Bernardo foram pro mundo da música. Você, em algum momento, influenciou nisso ou tentou desvirtuá-los desse caminho? Ou você foi mais como o seu pai foi pra você, assim, um emissário da música? Eu não fui tão inteligente quanto meu pai, não, porque se eu fosse mais inteligente eu ia dar outros subsídios, porque para viver de música tá tão difícil, minha gente, e você sofre como pai com isso tudo. Mas eu na verdade, eu só fui dando subsídios para a curiosidade deles. E teve um momento que isso foi se formatando cada vez mais para o viés da arte, da música. O que eu posso fazer? Eu fui dando estímulo. Gostam de orquídeas também? Eles não, cara. Ainda não, mas quem sabe, né? Eu tô tentando ter uns parceiros nessa área também. Lenine, eu tava vendo uma entrevista, inclusive sua no Roda Viva, que você tava dizendo que quando você apareceu fazendo o que você fazia, o mundo sorriu amarelo pra você. Isso. Ninguém entendeu. Quem fazia MPB falava, nossa, mas meio rock. É verdade. O pessoal do rock falava, nossa, não, acho que não. Como que foi isso daí? Você falou que até hoje tá difícil de ver de música, Lenine. Não, a questão não é difícil de ver de música. Eu estava projetando nos meus filhos o que eu vivi. Dos 3 filhos, os 2 mais velhos, o João e o Bruno, viram que não foi fácil. Eu passei aí, gente, uns 10, 15 anos compondo para os outros. Deve ser Quase foi vender livro, né? Eu tentei, mas na verdade, eu quando comecei naquela coisa do Círculo do Livro, no primeiro mês já estava devendo, que eu peguei 2 enciclopédias que eu queria. Eu digo, bicho, eu não dou para fazer esse negócio de comerciante, não, cara. Mas o fato é, assim, que não foi fácil para mim. Teve uma coisa que foi sedimentar. Foi uma busca eterna de excelência, de permanência, levando em consideração e tratando com muito carinho esse conteúdo que eu estou fazendo ao longo desses anos. É o meu DNA, é a única coisa que eu deixo para eles. E olha, depois que eu morrer, são só 50 anos. Ainda tem isso. Porque depois ele abre para o domínio público. Poxa, é incrível isso. Fala, Augusto. Não, eu queria saber do Lenine o seguinte: eu sou teu admiradora, você sabe disso, incondicional. Mas eu fiquei especialmente comovido com as trilhas sonoras que você fez para o Grupo Corpo, que eu também acho admirável. Eu pergunto, qual é a diferença entre uma composição que nasce da tua cabeça, espontaneamente, ali, ou esse trabalho que você tem que atender a uma encomenda? Tem diferença? Não, tudo é encomenda. Então, eu encomendo para você se encomenda. Perfeito. Tudo é uma questão de estímulo e a imposição que você bota no jogo. É bom você falar sobre o Grupo Corpo, porque realmente foi um divisor de águas, porque o Grupo Corpo também tem essa condição maravilhosa. Eu cheguei com o Rodrigo e com o Paulo Pederneiras, eles disseram, a gente vai fazer o próximo projeto e é você quem vai fazer a trilha. Aí eles não convidaram, já exigiram, né? Eu disse, tá bom. Aí a segunda coisa que eles falaram foi, tem que ter em torno de 40 minutos de música inédita, que é quanto dura mais ou menos o espetáculo da gente. Tá bom. E a terceira coisa que ele me disse eu só começo a trabalhar depois da trilha pronta. Então, aí é uma loucura. Sob pressão, na pressão. Porra, completamente. E mais do que tu dizendo assim,
você só mostra quando achar que deve. Uau. Então isso foi uma liberdade quase opressora. Eu entro no estúdio sem ter a mínima ideia de para onde eu ia, só com um banco de ruídos sonoros dos brinquedos dos meus filhos que eu fui guardando ao longo da vida. E isso foi o estímulo inicial. Foi tão revelador e tão... mexeu tanto comigo que a partir daquele momento, que isso foi no Breu, e eu já fiz uma outra trilha, o Tris, mas mudou minha mecânica de fazer discos, Edgar. Eu antigamente, eu quando dizia, vou fazer um disco, metade dele eu já tinha feito, porque eu estava compondo. Quando eu entrei para fazer o Breu, eu estava tão zerado, quando eu terminei de gravar, eu tinha certeza que aquilo era eu hoje, e não uma coletânea de eus que eu fui fazendo ao longo da vida. A partir de então, eu fiz Labiata, O Chão e agora O Carbono sob essa égide. A minha procura não é mais fazer uma coletânea de contos, mas é buscar um romance sonoro. E isso se deu por causa da experiência com o Grupo Corpo. Porque aí eu passei e digo, então vou fazer disco, sabe como? Primeiro um ambiente sonoro, depois um título, e como se fosse capítulos desse livro, eu vou compondo as canções. Ô Lenine, você falou procura em algum momento essa busca tal, queria puxar o assunto nessa busca coletiva da gente. Você é um sujeito que nasceu num ambiente de esquerda, seu pai lia Karl Marx, enfim, toda a biografia ali dos símbolos da Revolução. Você obviamente cresceu nesse ambiente socialista. Agora, olhando o mundo de hoje, né, e o final do século que se passou, o século passado, você acha que tudo aquilo com que a esquerda sonhou é algo intangível? Depende de que esquerda você está falando, de que sonho Agora a gente essa, né? Agora é essa. Eu tenho várias esquerdas, não é essa esquerda, não, é a outra esquerda. É mais a esquerda. Tá bom. E eu, para ser sincero, Edgar, se eu tivesse que escolher meu nome, não ia ser Lenine, não, cara. Eu tô mais para Bakunini do que para qualquer coisa, cara. Mesmo, cara. Vamos um passo adiante. Bom, vamos lá. Ô, Lenine, o pessoal do Twitter tá conversando aqui conosco, interagindo, mandando pergunta, e aí o Tomás Silva mandou uma que eu acho que é bem interessante. Ele tá comentando que o Renato Teixeira, numa entrevista, foi questionado sobre esse sertanejo universitário dos dias de hoje, e o Renato disse, olha, eu acho que ele é a mesma coisa que o sertanejo antigamente. O que mudou é que eles estão cantando o que tem hoje, né? O sertanejo de antigamente cantava vida de antigamente. O de hoje tá cantando o que é a vida hoje. E aí o Tomás te pergunta o seguinte, você acha então que a música hoje, ela tá refletindo o que impera no Brasil de hoje? E assim sendo, o que impera no Brasil de hoje seria um empobrecimento cultural? Pô, mas os caras tão ricos, pô. Eu tô com o amplificador Marshall, guitarra Gibson, né? Aliás, tem uma excelência por detrás disso que a gente não pode deixar de perceber. A moçada tá fazendo direito, cara. Tá fazendo muito direito, com equipamento, tudo muito... Mas a pergunta foi outra. E deixa eu me situar nessa pergunta para tentar responder. Eu acho que sempre existiu a música de massa. Essa música está sempre aí. Ela é uma música, talvez seja um pouco efêmera, porque ela acontece, ela eclode, explode, todo mundo toma conta do país e depois ela desaparece. A permanência eu acho que é nenhuma. Isso eu não estou dizendo que a música sertaneja universitária seja dessa espécie. Só estou dizendo que essa qualidade de uma música mais direta e sempre existiu, gente. Sempre existiu. E acho que continua existindo também uma coisa maravilhosa, que é uma música com excelência que o Brasil sempre produziu. Rapaz, eu só pegar pela linha a linha evolutiva do violão, que começa lá de Lermano Reis, Canhoto da Paraíba, Mão de Vaca, aquilo foi dando em tantas coisas, até chegar um João Gilberto, ou um Jorge Ben, ou Gilberto Gil, ou Djavan, só para ficar no aí na história. É uma linha evolutiva. E isso é uma música que permanece, gente. Ela continua tem novas gerações produzindo. Eu, pelo fato de estar sempre sendo municiado por várias tendências dessa música brasileira contemporânea, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que tem muita gente bacana e produzindo bem, cara. O que você está dizendo é que a música tem finalidades outras que vão além de entreter simplesmente. Justamente. Sempre já existiu com a indústria. Agora não existe mais indústria, mas continua existindo os nichos. Sim. Né? Pra que serve aquela música? Justamente. Tava até Fala, Vini. lendo uma notícia também, Edgar, que das 100 músicas mais tocadas no Brasil, mais de 90 são sertanejas, né?
né? E aí eu queria te perguntar, Lenine, quais são os outros meios de se divulgar? Você tem uma música na novela das 8 da Rede Globo, que é o principal produto da emissora e a maior emissora do Brasil. Esse é um dos meios, e quais são os outros meios de você colocar seu trabalho para que as pessoas fiquem sabendo? Teve uma música também no filme do José Aldo, né? Também. O fato é que não existe, já existiu. A indústria musical criou um esquema, que era o seguinte: tu faz uma música, essa música toca nas rádios tal, e aí a gente vai abrindo uma seara muito grande, eu tô dentro de uma rádio aqui, quer dizer, vocês sabem mais disso do que eu. Além disso, se você faz o programa tal, da televisão tal, fecha um ciclo, um mês, a música tá tocando. A música de trabalho é essa. É isso, música de trabalho pra mim é... Isso é música de trabalho, gente. Então assim, eu nunca compactuei com esse tipo de destino e de percurso que a música teria que fazer para adquirir esse sucesso, entre aspas. Mas isso existe, gente. Olha, hoje no Brasil, no ECAD, ainda é por amostragem. Não se ouve todas as rádios, não. Agora imagina se eu sou dono de uma rádio e sei que para o mês o foco da atenção da arrecadação vai ser minha rádio, e eu sou também empresário ou conheço alguém que tem uma música para ser lançada. Bicho, vamos fazer um jogo aqui? Tu vai tocar minha música durante 20 vezes por dia, porque no final isso vai projetar pro Brasil inteiro. É assim, ainda hoje é assim, cara. Olha, Lenine, a gente gostaria de ir além dessa palhinha de Dorival Caymmi que você mandou aí. Vamos falar que vamos negociar durante o intervalo. Agora 11h01, Lenine com a gente, dando alegria nessa sexta-feira, nosso último programa antes de entrar em férias. A gente já volta com esse papo sensacional. Não saia daí, 11h02, horário de Brasília. Ó o cupim. Com a galera da nação essa aqui, né? Isso aí, é do verdade. Peixe Canta Com Você, né? Isso. Ali, não, e fizemos a canção juntos, todos. Olha aqui, vamos ouvir um pouquinho, ó. Sempre topei com madeira de lei. A ciência já me fez cupim de ferro. O podre se apodera, a lama fertiliza. Um bombo vocifera, o terno viraliza. É Nação Zumbi com o Lenine, a música Cupim de Ferro. O Lenine tá com a gente aqui hoje pra falar do seu show também. Vamos entrar nesse assunto, Lenine. O show que você faz hoje em São Paulo e tá viajando a turnê. Vamos saber disso e informar nossos ouvintes por todo o Brasil, já que a gente tá em rede nacional aqui, por onde você vai passar com a turnê deste álbum aqui, ó, que quem tá acompanhando pelo YouTube tá vendo em minhas mãos, o disco Carbono, do grande Lenine. Lenine, a gente convidou os ouvintes aqui pra mandarem uma palhinha aqui, falarem um pouco da tua obra, das tuas músicas. Vamos dar uma escutada aqui, ó. Primeiro a falar é o Cristiano. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é Cristiano, de Araraquara. Sou muito fã do Lenine. E minha música que eu amo dele é: não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Não é meu, não. E acho que é tão normal. Ele tá zoando ou tá falando Dizem sério? que sou louco. Não, ele viu uma gravação por eu ter um minha com a Paula gosto Torre, que a gente É fez verdade. em homenagem ao Rio. É verdade. É uma confusão natural. É uma confusão natural. Ele pegou... Foi do acústico, não foi? Foi do acústico. Pro acústico, a música do Hildon que vocês fizeram. Justamente. Acontece. Não, acontece. Agora eu não me aproprio, não, indevidamente. Eu digo logo. Não é meu, não. Atenção. Bom dia, pessoal do Morning. Aqui é o Tomás. Bom, a minha música predileta do Lenine não canto nem Babete, nem Domingas, nem Chica, nem Teresa de Benjó, nem Drão, nem Flora do Baiano Gil, nem Ana, nem Luísa do Maior. Já não homenageio Januária, Joana, Ana, Bárbara de Chico, nem Yoko, a nipônica de Lennon, nem a cabocla de Tinoque de Tonico. O cara sabe a letra mais Beijo a todos. Esquece a letra. Você já esqueceu a letra em show? Várias vezes, mas a música é minha. Recorrente? Poxa, eu posso esquecer quando eu quero. Eu faço outra na hora e ninguém tá nem aí. Agora ele vai fazer com um Tom Jobim que é difícil. Por isso que eu não canto música de ninguém, a não ser as minhas. Porque eu erro minhas letras e imagino dos outros. Tem mais aqui, ó. Bom dia, pessoal do Morning Show. Meu nome é Karen, eu sou de São José dos Campos. Eu adoro o Lenine, eu gosto muito da música Paciência. Vou cantar um pedacinho pra vocês. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma.
A vida não para. Beijo, adoro vocês. Beijo, querido. Alô, galera do Morning, aqui é o Vânia de São Carlos. Quero dizer que eu ouço o programa de vocês todos os dias, em especial hoje que vai o Lenine, que é um cara que eu admiro muito. A música que eu mais gosto dele é Tudo Por Acaso. Só que não dá pra cantar com essa música, tem que ter uma voz melhor, né? Então eu vou cantar um pedacinho de Já Que Sou Brasileiro. Deixa o Lenine cantar, então. Já que sou brasileiro, do tempero do batuque, do truque do picadeiro, do pandeiro e do repique, do pique do funk rock, do toque da platineira, do som da passarela, dessa alma brasileira, despencando da ladeira, da zoeira, da banguela. E diz aí, Lulão, tu foi? Fute, compraste, comprei, pagaste, paguei, me diz quanto foi R$500. Me diz, Lulão. Aqui, ó, um trechinho aqui da original, ó. Nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto pro rei da levada. Eu fico pensando aqui agora, enquanto ouvíamos os ouvintes aqui, essa música foi uma das que botaram você ali pra explodir o Lenine, foi? Algumas ali, vai. Eu nunca fui balão pra estourar, não, mas teve algumas músicas que tiveram uma exposição. Candeeiro Encantado, Já Que Sou Brasileiro, Paciência, Hoje Eu Quero Sair Só, É O Que Me Interessa. Eu tive também essa coisa bacana de estar associado muito às minhas canções a novelas, a trilhas. Sou amigo de muitos diretores e as pessoas... Tem muitas das canções até nem saíram nos meus discos, porque foi coisa que eu fiz especificamente para uma abertura novela tal, para um personagem tal. E isso terminou... Eu terminei até fisicamente editando isso num projeto que chamava Ponto Doc, porque um fã e querido amigo, Alexandre Pontes, foi que me chamou a atenção. Digo, olha, você sabia que tem umas 80 músicas suas que nunca saíram nos seus discos e que são sucessos e isso? Eu digo, não, as tuas contas estão erradas, e ele mostrou que estava certo. E isso abriu uma janela para eu poder, eventualmente, lançar um pouco desse material fisicamente. Augusto! Lenine, você é um artista que já tem um nome consolidado aí há muito tempo, né? O nome é anterior, até Lenine é mais é verdade. Como é que a crise econômica afetou de alguma forma, ou até que ponto a atividade de artistas como você? Ah, sim, afetou, sim. E de que maneira, Lenine? Em todas as maneiras. A equação não fecha, cara. Houve uma época, e quando eu comecei a fazer música, a música conseguia ainda ocupar os teatros do Brasil. A gente conseguia fazer temporada. Isso é uma coisa impensável hoje em dia. Você ocupar um teatro por uma semana. São minúsculas as temporadas agora. São minúsculas, até porque o equipamento foi cada vez mais progredindo, evoluindo, ficando cada vez mais caro. A luz, a mesma coisa. Os teatros foram passando de nome de cartão para outras empresas, e isso foi ficando também um custo muito alto. E para você ocupar isso, você paga uma grana que não fecha a conta. Isso vai ser passado para onde? Para o ingresso, no final. E aí, o público vai chiar quando você não tem como não cobrar 150, 200 pratas, porque é isso quanto custa na equação final da história. É muito difícil a gente conseguir equilibrar isso. A meia entrada prejudica também, Lenine? Sim, porque a meia entrada a meia entrada... Vale para meio mundo. Meio mundo. Teve até gente de rádio distribuindo meia entrada pra gente. Não precisava nem ser... A gente sabe disso. Historicamente, isso é um dado, e isso termina forçosamente batendo na gente que está produzindo, e ainda mais aonde eu me enquadro, porque eu sempre fui autogerido. Eu nunca fui, porque meus discos fui eu que produzi. Então esse dado empresarial sempre teve muito presente em tudo que eu faço. Eu sobrevivo, sim. Eu tive que desconstruir, construir novamente a minha estrutura de maneira a poder permanecer produzindo. Mas é cada vez mais difícil. E imagino, para a geração mais nova que está surgindo, isso ainda está infinitamente mais difícil. Porque a internet também prejudica bastante, né? A internet ela divulga, mas também não recompensa. A internet já começa sob uma égide mentirosa. Primeiro que é livre, mentira. E que é de graça, outra mentira gigantesca. Direitos autorais? Tem o Google, por exemplo, só paga 75%, porque diz que não reconhece as leis.
do Brasil. Aí como faz essas multinacionais que se transformaram nas novas multinacionais, as multiglobais? Assim, o escritório não é aqui, é no Chile. Ô, Lenine. Ô, Lenine, só para não perder o gancho da crise, eu quero te fazer uma pergunta que Renato Russo fazia. E a culpa é de quem? Rapaz, eu vou lá no Nordeste, tem culpa eu? Tem culpa eu. Ô, Lenine. Que é terra sem lei, né? Você disse isso tudo. sim, é terra sem lei. E mais, está migrando o pior do que acontecia no físico para esse universo digital sem questionamentos. Sim. Isso é um problema. Eu acho que essa era digital é a primeira possibilidade real do criador sentar na mesa de negociação defendendo o que é seu, sem intermediário, sem avião. Sim. Então eu acho que essa é uma grande possibilidade. E enquanto isso for um futuro possível, eu batalho por isso. Ô, Lenine, você pra mim é verdadeiramente um cara cuja opinião importa, assim. Eu vou insistir um pouco, voltar na questão da política ali, se você me permite. Hoje não. A gente estava falando, né, da situação um pouco tempo atrás, da situação do país. Eu queria, eu acredito, eu pessoalmente acredito que a gente deva ser balizado pelas utopias, sim, porque isso faz sentido do âmbito pessoal e faz sentido como comunidade também. Você tem que buscar o bem-estar comum a todos, enfim. Essa é uma visão talvez até alinhada, mais uma ideologia social mesmo. Humanista. Eu quero saber com você, de você, o que você acha que, o cerne do que, por que deu errado? A esquerda tende a culpar, enfim, a direita, vamos classificar assim para a gente ficar bem entendido a nossa conversa aqui. Então a esquerda culpa a direita, mas você não acha também que a esquerda ela entrou nesse processo exatamente pelos próprios equívocos, pelos próprios erros cometidos enquanto no poder? Porque enquanto oposição a coisa funcionava, estava, digamos, azeitada dentro do que a gente conhece do establishment da normalidade. A esquerda vai lá e contesta e cobra, faz a vigilância. Quando ela assumiu o poder dentro de um sistema carcomido, deu no que deu. Qual a tua avaliação sobre isso? Primeiro, não acredito mais em esquerda e direita. Eu acredito no homem. E toda vez quando tem uma sigla por trás, eu desconfio deste homem. Então, para mim não existe esquerda e direita. Dito isso, eu tenho que dizer que, com a direita, eu não me senti traído. Porque você já sabia que era... Eu sei qual era a regra do jogo. Na hora em que uma esquerda sobe ao poder, sob a égide de vamos mudar, e faz a mesma coisa, entra nessa equação um sentimento de traição imperdoável. Para mim, é imperdoável a possibilidade histórica que se teve para realmente pender a balança para um lado mais humanista como nós somos. Isso acabou, Edgar. A coisa está tão entranhada, meu irmão, que está nos 3 poderes. É mais de 90% dos 3 poderes. Então, assim, não tem outro jeito. Tem que ter uma fratura exposta mesmo. A gente passou por um terremoto, mas está vindo um tsunami, meu irmão. E esse tsunami não vai acabar nem tão cedo. Não reconheça esse governo que está aí, mas também não reconheça o que estava. A coisa é muito mais generalizada, cara. Eu tive a possibilidade de ir tanto no Senado como no Congresso. E é deprimente, gente, o nível daquilo ali. Você reconhece as pessoas historicamente, sempre com interrogação gigantesca de idoneidade. Mais de 90% de todos. Eu digo isso, uma boa, eu estive lá, eu vi o ego dessa... Aí por isso que eu lembro do Paulo Leminski sempre dizendo que o poder é o sexo dos velhos. E tá lá, aquilo ali, exposto de uma maneira generalizada. Eu vou responder. Eu vou recolocar uma questão, aproveitando a participação do Augusto com a gente aqui, que passa a integrar essa bancada, que eu fiz a ele, eu direcionei a ele. Eu queria também uma avaliação tua nesse sentido, da questão do artista se envolver ou não, da necessidade que ele se impõe e sente de dar uma opinião, ter um posicionamento público frente às questões políticas. Perguntei pro Augusto há algum tempo aqui atrás, quando ele participou aqui como convidado, da participação de artistas. Frente a tudo isso que você colocou, que para mim é uma visão lúcida e imparcial, distanciada da questão, portanto que carrega essa lucidez, de artistas que, mesmo com tudo isso que você colocou, sobem a palanques,
fazem uma... Por que essas pessoas... Eu me lembro até que Augusto colocou assim, pessoas que teoricamente pensam, não é? Ele usou essa expressão. Enxergam o que está acontecendo. Analisam e tem um conhecimento político, uma vivência que talvez, aos olhos do público, deveria enveredar por uma questão mais crítica e distanciada, na minha opinião, tá? Como a tua que você tem aqui. Como é que você vê isso? Essas pessoas estão em busca do quê? De um dado biográfico, de uma permanência ao lado de pessoas que querem ter ao seu lado na história? Nesse aspecto aí, o que eu vejo não é muito confiável, porque eu sou míope. Eu estou preocupado mais na minha relação, o que eu posso estabelecer através do que eu faço e reverberar isso na ansiedade dos outros. Portanto, a matéria do que eu faço é sempre o que me comove ou o que me incomoda. E isso está sempre presente. Mas isso eu não julgo que seja a única definição possível para o trabalho de um artista. Não. Eu acho que cada um se posiciona como bem entende e isso faz parte da liberdade do ser humano. Eu prefiro acreditar eu prefiro achar que mesmo depois de um show, alguém que veio no meu show, que cantou comigo, que dançou comigo, que fez o vocal comigo, quando vá para casa, ele ainda pense de cara, o cara falou sobre ali a água que está, a escassez e como... Então, os temas que sejam relevantes a ponto de motivar as pessoas a pensarem. Isso sim. Mas eu acho que isso não tem a ver com o fato de eu trabalhar com música, tem a ver com o meu exercício de cidadania e achar que a ferramenta que eu uso para me relacionar com o mundo possa também ser uma ferramenta de transformação. Eu queria aproveitar o que você está dizendo para fazer o seguinte comentário e seguir de uma pergunta. Você disse que se fosse por escolha, pessoal, o teu nome iria além. Agora, uma das coisas admiráveis, né, uma das coisas que me faz admirar, apreciar especialmente um músico como você, é que eu acho, talvez seja uma utopia, que nenhum músico faria a guerra. Músico não combina com guerra. Eu acho que você... Então eu pergunto, você combateria com a tua música. Isso. Sempre a boa batalha é a batalha das palavras, dos sons, cara. Eu não sou belicoso, não. O músico, de modo geral, não é, né? Eu prefiro acreditar que não é uma condição de quem trabalha com arte, não. É uma condição de quem tem esse verve humanista que o nosso âncora aqui maravilhoso tem. Sabe, de pensar no coletivo, no todo. A gente não pode se isentar de pensar. Claro. É que eu acho mais difícil um violonista trocar o violino por uma metralhadora do que outra pessoa. Mas creia, às vezes o violão fere mais. Claro. E vai mais fundo. É isso que eu digo. E aí não cicatriza esse ferimento que você vai com a alma, com a parte cultural, onde você pega no conhecimento. Claro. Isso é difícil de cicatrizar. Isso é uma forma de combate. Perfeito. Lenine, falei lá no começo de dois projetos, esse óbvio, o Carbono, que você está em turnê, mostrando aí, rodando aí o país com a turnê do disco, e o projeto The Bridge. O que a gente deveria saber sobre esse projeto, Lenine? Do The Bridge? O The Bridge tem uma coisa bacana. Primeiro é essa coisa dessa condição que eu descobri na minha música, isso muito cedo, de que ela dialogava também com outros nichos, não só dentro do Brasil. Isso fez com que eu fosse... Enquanto você fala, a gente vê um vídeo aqui, olha. Eu fosse ampliando, Edgar, esse... Por onde eu passo. Eu fui fazendo amigos, cara, em todo lugar, cara. Se eu hoje tiver numa roubada em Madagascar, eu tenho pra quem ligar, sabe? Então eu fui fazendo amigos. O Martin Fontes, é um cara interessante porque a gente tem um amigo comum que é diretor artístico de um grande festival de jazz na Holanda, que é o Nijmegen, que é Music Meeting. E esse cara chegou pro Martin e disse, você vai ter uma carta branca para fazer o que você quiser. Agora, tu já conhece o trabalho de um brasileiro chamado Lenine, porque eu ia sempre no festival. Aí ele disse, não, mas eu quero conhecer e tal. E foi assim. O cara foi lá em casa, no Rio, eu recebi ele. 15 minutos de papo, a gente era velho amigo, cara. Quer dizer,
reafirma também essa coisa de, independente de como você é formado, de onde você vem, você pode chegar em percepções parecidas, sabe? Uma cosmogonia parecida, você entender, o entendimento das coisas ser parecido. A gente virou irmão. O que esse cara fez com minha obra, cara? Que eu disse assim, eu digo, olha, se divirta, porque eu vou me divertir. Então, ele fez os arranjos todos. E para a orquestra, né? Para a orquestra. Para uma orquestra muito peculiar, porque a formação da orquestra dele mexe com algumas coisas muito bacanas, de timbres sonoros ali, que tem oboé, tem clarone, tem uma série de instrumentos que dá uma malha sonora muito interessante, né? E enfim, foi assim, foram quase 3 anos. Na verdade, esse DVD que você recebeu, ele fecha esse ciclo, não vai sair. A gente fez 3 anos de turnê, rodamos, tivemos por 2 vezes no Brasil e rodamos, fomos Europa, Estados Unidos, Canadá, demos giros grandes com esse projeto. E eu quis dar uma concretude a isso. Como a gente fazia um show, um dos últimos shows era numa casa muito prestigiosa em Amsterdã, que é o Bean House, vamos gravar isso aí e a gente dá essa materialidade a esse encontro maravilhoso. Que massa! O Carbono, então, rodando o Brasil, esse é o teu 14º álbum? Porque tem uma coletânea, tem uma coletânea, outra, tem um perfil, mas eu me aproprio também, por exemplo, das trilhas do Breu. São meus discos. Eu assim, tudo bem, tem essa autoralidade, então eu já perdi as contas. Tem muito mais disso do que isso aí. Lenine com a gente nessa manhã alegre de sexta-feira, falando de vida, falando de tudo. Ô Lenine, alguma pergunta mais dessa bancada? Paulinha, por favor. Olha, os nossos ouvintes são stalkers do Lenine nas redes sociais. Diz que tinha uma foto dele ontem com a cantora Cell. E eles querem saber se tá rolando alguma coisa de novo. É verdade. Não, vai ter um grande evento na Marina da Glória, no Rio. E a Cell me convidou para fazer uma participação no show dela. Eu sou apaixonada pela Cell e pelo Cell. E é engraçado isso, porque ela me convidou justamente no momento em que eu tinha feito uma narração para um grupo de conservação internacional, sendo o personagem Cell na primeira pessoa. Então foi uma confirmação maravilhosa de eu ter gravado aquilo e a Cell disse, vamos fazer uma canja? Sim, ontem nós ensaiamos, ficou lindo. A Cell é de uma delicadeza e eu sou fã dela. Então vai ser isso. Daqui a 2 semanas a gente tá lá na Marina da Glória, no Rio. Ô Lenine, dessa nova geração, o que você gosta de escutar? O que você acha que vai fazer sucesso aí de novo? Rapaz, olha, primeiro eu tenho que dizer que novo é aquilo que a gente esqueceu. Por isso que a gente acha que é novo. É porque não existe nada de novo no front, meu amigo. Agora, muita gente fazendo muita coisa bacana. Pra eu poder ser bem honesto, eu tinha que ser uma coisa muito por região, cara. Porque tem muita coisa bacana. E dentre universos distintos, você pega uma banda como o Ventre, que é um trio maravilhoso de rock, o Vitor Araújo acaba de lançar um álbum duplo, cara, de piano instrumental, que é um disco ousadíssimo, assim, sabe? Aí eu vejo, por exemplo, a Rumpilés, que está comigo no Carbono, tem um trabalho belíssimo. Aí você vê, aí tem Posada, tem o Chico, tem a turma do 5 a Seco, que também não é novo, a turma do Thó, essa moçada já tá aí batalhando, então tem muita coisa bacana, cara, muita coisa bacana aí. Cara, eu não sei, tô querendo continuar com o programa aqui. Vocês estão dispostos ou não? Vamos seguir? A gente queria sair de férias, mas agora a gente quer tomar uma cerveja com o Lenine. É verdade, a gente... Então, na verdade, não só a gente aqui, mas todo mundo no Twitter também, assim, dá pra gente pegar o número do WhatsApp do Lenine e colocar ele como nossos amigos? Todo mundo quer ficar amigo do Lenine. Não, olha, é sempre muito bom te ouvir, Lenine. A tua energia é incrível mesmo. Você, por onde passa... sempre carrega o que tem de melhor no ser humano aí e divide com a gente, isso que é legal, viu? Obrigado, então, pra mim, é uma honra, mais uma vez, trombar com você profissionalmente. Pô, a gente se trombou tantas vezes, né, Edgar? Vamos ser honestos, cara. A gente já é cúmplice faz tempo. Faz tempo. Pô, a gente já deu umas braçadas aí, né? Lenine, olha, então, vamos lá. Lenine hoje tocando no... Carbono, Tom Brasil, tá todo mundo convidado. Tipo, show, vai pegar. 9, 10 horas. 9, 10 horas, aquela 1h30 de show, pau dentro, não tem muito... Eu falo aqui num momento como esse, na hora do show eu costumo
pegar esse tempo e tocar mais música. Aproveitar, você que compõe, arranja, produz e tal, tem alguma coisa tão sagrada quanto, um momento de tanto prazer quanto nessas atividades que eu coloquei, quanto estar à frente do público ao vivo e mandando... Tudo é pretexto pra chegar a esse momento aí. Né? Velho. Porque ali não precisa de palavra, velho. Ali é o que é mesmo, não tem arrodeio. Aí é convicção, aí não existe erro. Porque o erro convicto é acerto, meu irmão, sabe? É isso, e é todo mundo cúmplice, todo mundo é seu parceiro naquela hora. Realmente, bicho, é o melhor de tudo, cara. Mesmo quando esquece. Não, quando esquece é melhor ainda, porque as pessoas marcam aquele dia, o dia que ele esqueceu. E firma a cumplicidade, porque a galera canta junto e vem. Não é? E eu tenho uma coisa, um benefício maravilhoso, que pode ter 4 pessoas ou 4.000. Como eu tô sem óculos e eu sou míope, eu vejo só um borrão de gente. Aí é maravilhoso, aquele borrão é só emoção, né? Você fica só reverberando aquilo, é muito Lenine bacana. e Recife no carnaval vai ter Lenine? Todo mundo quer saber aqui na internet. Rapaz, eu acho que sim, porque já há 15 anos que eu consigo, que é sempre um momento especial, onde eu levo sempre amigos que não necessariamente estão envolvidos com essa música sazonal do carnaval. Por exemplo, pra você ter uma ideia, há 4, 5 anos atrás, às 5h30 da manhã, amanhecendo o dia, tá Milton Nascimento de sanfona cantando Paciência no meio do carnaval. Isso só acontece em Recife. Então, sim, eu tenho o maior orgulho de ter essa noite. São 2 noites, na verdade, que eu tenho na cidade. E isso é muito bom, é muito bom. Lenine, eu só poderia terminar esse nosso bate-papo dessa forma aqui, ó. Muito bom, viu? Obrigado, massa, Lenine. Massa sorte pra você, mais ainda, sucesso pra você, amor, tudo de melhor, viu? Obrigado, Edgar. Tu é teus, a todos aqui, essa bancada maravilhosa. Tô aqui em paz, feliz da vida. Falei um bocado de besteira, né, gente? Não, falou só coisa. E nos últimos minutos a gente emplacou entre os assuntos mais comentados do Brasil. Olha aí. Com a hashtag Jack Soul brasileiro. Mais palmas, então. Boa. Legal. Vini, vamos pro nosso ganhador aqui, que participou, mandando homenagens aqui, cantando trechos do Lenine. Como a gente adora quando os ouvintes erram, vai pro Cristiano de Araraquara, que cantou a música do Kid de Abelha, achando que era do Lenine. Na rua, na chuva e na fazenda, Cristiano. Casinha de sapê. E aqui no Twitter, o Alisson Cabral, que tá esperando o Lenine em Recife, então, no carnaval. Que maravilha. Boa. Olha, eu me despeço de vocês prometendo voltar dia 30 aqui na programação da Jovem Pan. A gente tira um descanso agora no Morning Show, mas sorte. No dia 30 estaremos de volta e fechamos essa etapa, não tenho dúvida nenhuma, com chave de ouro aqui com o mestre Lenine conversando com a gente e abrilhantados na bancada já com a presença de Augusto Nunes. Começo e já entro em férias. Esse cara tem poder. Esse é o melhor, né? Aí o poder, comecei hoje, amanhã estarei de férias, Costas sei lá. quentes, hein? Amo todos vocês, muito obrigado. Estaremos de volta dia 30. É isso, por enquanto é só. Tchau! Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.